colher milho, né? Um povo também que a gente dá para perceber muito generoso, né? Sim. Povo de Deus mesmo. Elas, abençoado. um povo de Deus abençoado, os israelitas. Então ela voltou para lá para colher. Então veja a situação dela. É praticamente o resto da colheita, né? Então ela não voltou numa condição boa, mas também não ficou em casa chorando, né? Ai, agora Sim. voltei. Ela foi, não, vamos regaçar a manga, vamos lá, que não trabalhar. podemos passar fome, vamos trabalhar. Então, um coração grato, né? Ruth estava ali, não estava reclamando, né? A gratidão, a gente vê, é algo muito importante, né? A fé que ela tinha, né? Deus proverá, Deus proveu na vida delas, né? Então, acima de tudo, a fé que elas tiveram, né? Imagina voltar e estar na situação que elas estavam, na pobreza financeiramente que elas estavam, né? E não desistir, persistir. A fé delas foi uma fé muito Então grande. elas foram lá numa fazenda do Boaz, né? Juntar espigas de milho e naquele fazendeiro que era solteiro, né? Sim. E ver os propósitos de Deus como vai encaixando, né? Vai se organizando. Então Ruth voltou lá e a gente vê o coração dela grato. Se é isso, se é esse tempo que eu tenho que viver, eu vou viver, né? E ela construiu isso lindo na vida dela, que nós vemos Ruth não murmurando. Naquele tempo difícil dela, ela estava ali posicionada, né, no novo tempo dela e não conformada, né? É importante as pessoas não se conformar em certas situações, mas buscar oportunidades nas crises, né? Olha só, a Ruth buscou uma oportunidade na crise e principalmente ela estava num direcionamento de Deus. Se a pessoa está num direcionamento de Deus, Deus vai na frente, cuidando de tudo, né? Tem um hino que é assim, né, Emília? Acho que é da Cassiane, Deus vai na frente, cuidando de tudo, derrubando muralhas e muros, eu acho que é algo assim, é linda essa canção, né? Então, a Ruth estava lá colhendo aquelas espigas, que era o resto da colheita, né? Com o coração grato, e aí aquele fazendeiro lá se apaixonou, Boaz se apaixonou por ela. Ele até pedia, né, para que os pessoal ali que trabalhasse, que deixassem algumas espigas, né, para que ela fosse colhendo. Então, ele pediu aos seus trabalhadores que deixasse cair de propósito ali algumas espigas para que ela pudesse ter uma colheita maior também, para que ela e a sogra tivessem uma renda maior, né? Então, assim, me veio uma palavra muito abençoada que para o cristão, aquele que tem fé em Deus, não existe sorte nem destino, né? Era o destino da Ruth esse. Eu creio que era uma providência de Deus, era algo de Deus para reerguer elas, né? Reerguer a vida delas, reestruturar elas, essa situação, né? Então, elas foram naquele parente de Noemi, nessa situação, e lá foram levantadas por Deus. Então a pessoa às vezes, eu vou buscar sorte lá em tal lugar, né? Não é sorte. Né? Não é a sorte nem o destino. É o destino esse, não. Elas tiveram assim Deus trabalhando em toda essa situação. Então a pessoa que confia em Deus, que busca a direção de Deus para a vida dela, Deus vai estar agindo, vai estar trabalhando, vai estar transformando a realidade. E a pessoa vai conseguir se reerguer, né? Vai derrubar aquelas muralhas da vida dela, né? Elas derrubaram aquela muralha da miséria, né? E das tragédias da vida. Do luto, né? Que elas estavam passando, mas derrubaram, passaram por esse momento da vida delas, né? Venceram essa batalha. E também está no lugar certo na hora certa, né? Você viu que importância de estar no lugar certo? E eu creio assim, se Ruth não tivesse se posicionado em Deus, vai saber a vida que ela levaria lá em Moabe, né? A importância dela buscar o Deus de Noemi, né? É muito importante você que está em casa assistindo, você se posicionar para buscar Deus, né? Buscar o Deus Todo-Poderoso, buscar Jesus, que nós temos muitos testemunhos, né, de pessoas que tiveram os seus destinos transformados, né? A sua vida transformada, não é aquele destino assim, como que eu vou dizer assim, é coisa do destino, né? Mas a pessoa teve a vida transformada pelo poder de Deus, né? Pela ação de Deus, pela intervenção de Deus na história, né, dela, porque ela se posicionou. Então, Ruth se posicionou e teve o seu futuro mudado. Então, você que está em casa aí, se posicione. Se Deus está te chamando, né?
Faça que nem a Ruth, ó, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então vamos buscar Deus aí, que Deus tem muitas bênçãos, né? E aí, Neide, para concluir a história de Ruth, nós vemos que Ruth é um símbolo, né, de gratidão e de redenção também. Elas, né, de redenção, elas tiveram aquela redenção daquela situação delas, né? Como a igreja do Senhor Jesus, né? Que Jesus veio para isso, né? Para essa situação, né? E para transformar a vida das pessoas mesmos, né? Para tirar o pecador, né? Da situação que ele se encontra, transformar o caminho. Para isso que Jesus veio, né? Para redimir o ser humano da condenação eterna, da morte eterna, né? Do pecado. Então, Jesus veio para isso. Então, Ruth é uma simbologia disso, né? Que da igreja, né? Redimida pelo Senhor. Sim. Então, Boaz foi muito importante ali na vida dela. E ela acabou casando, né? Com Boaz e foi abençoada. Deus tinha um propósito. Deus tinha um chamado para a vida dela, né? E Ruth aceitou esse chamado de Deus, né? Ela parou e aceitou o chamado de Deus. E ali onde foi que Deus virou o cativeiro delas, né? E Deus, nesse tempo, pessoal, Deus quer mudar a vida de muitas pessoas que estão aí nos assistindo, né? Se entregue para Deus, né? Ruth é um exemplo de uma mulher posicionada, de uma pessoa posicionada em Deus. Aquilo que eu falei, ela não seguiu só Noemi, porque Noemi era querida, era isso, era aquilo, não. Ela seguiu, eu creio assim, um exemplo. Ela amou o Deus de Noemi. Então, ela foi lá para o povo de Noemi. Ela foi lá conhecer mais de pertinho. E veja que ela já chegou lá sendo abençoada, né? Chegou numa condição de sobrevivendo de migalhas, né? De resto que eles deixavam lá das colheitas. E aí, foi muito abençoada na vida dela em todos os aspectos. Né? Deus proveu a vida dela, acabou casando novamente, né? Eu não lembro se nos relatos da Bíblia eles tiveram filhos, mas Deus restituiu a vida dela completamente, né? Teve filhos também. Filhos, teve uma restituição na vida sentimental, teve uma restituição, né? Na família dela. financeira. A importância das decisões na vida da pessoa. Sim. Né? De decisão, decide futuros. Eu gosto dessa palavra, dessa frase. Decisão, decide o nosso futuro. A vida espiritual é assim. A decisão que a pessoa toma hoje vai decidir o hoje dela, né? A vida terrena aqui, e vai decidir a eternidade também. Aonde que a pessoa quer passar a eternidade dela? Quer passar no céu, né? Quer passar onde a eternidade dela? Então, decida, né? Tem uma palavra lá em Josué também, que fala no finalzinho do livro, né, que é para o povo decidir a quem eles iam servir. Mas Josué declarou, eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Então, Deus sempre gosta que a pessoa decida, né, o que ela quer fazer. Então, a pessoa que está assistindo aí saia do conforto e decida um futuro diferente. O que você decidir hoje está decidindo o seu futuro, o seu amanhã. Amém. Vamos os abraços aí do nosso podcast. Conversar um pouco com o pessoal que está em casa, nos mandando os abraços. Pessoal que está em casa, a gente, às vezes acontece nos outros podcasts, aconteceu da gente não conseguir ver alguns comentários. A gente pede desculpa que às vezes alguns comentários não entram no momento para nós, às vezes entra depois, mas se a gente esqueceu de mandar um recadinho para você, não fica triste com a gente não, tá? Sintam-se abraçados pela gente, amém? Aqui, a primeira pessoa que está aparecendo para mim no Face é a Kátia Kazuni Pinheiro. Glória a Deus, que bênção. A Márcia, a Keber também, ela comentou assim, pastora, também conheci Deus através da minha sogra. Olha que testemunho. Olha só o testemunho, gente. Ó, a palavra é viva, né? Que lindo, já conheceu Jesus através da sogra. Glória a Deus, Márcia. Sim. A Andressa também está participando. Paz, bênçãos, Deus é maior, amém. Vamos ver aqui a Carmen, paz pastora, paz Neide, Deus abençoe vocês. Pastora Kátia, glória a Deus pela vida de uma sogra abençoada. Sou grato a Deus pela minha sogrita Ivonete, acho que é o pastor, né? É o pastor Claudemir, eu acho que está aí, que é Ivone, né? A sogra do pastor Claudemir. Então... perdão, eu li errado. Não é Ivonete, é Ivone.
Então, um abraço aí para a sogra do pastor Claudemir. Márcia Ribeiro também, boa noite, pastora Eneime, de Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém aí? Pastora Kátia, que tema maravilhoso e rico de detalhes e lições para a vida cristã. Eita glória. E Luana Paula, boa noite e paz. Um abraço aí para Luana Paula. Um abraço a todos. A todos que estão aí assistindo, que vão assistir aí que vai ficar gravado o nosso podcast. Um abraço aí para vocês. Que maravilha a gente compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é bênção, a palavra de Deus é viva. A gente poder ter esse espaço aqui na AMP TV para nós falarmos de Deus, né, Neme? De falarmos de Jesus, falarmos das maravilhas de Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é justo. Amém. Então, o pessoal aí já mandando abraço para a sogra. Já contando testemunhos sobre as sogras, né? Umas pessoas, eu já não tenho mais a minha, mas foi uma mulher muito abençoada de Deus também, que teve muitos ensinamentos, uma pessoa muito honrada por Deus. Aí a Ruth e a Noemi nos ensinando grandes lições. Você viu que a palavra nos ensina grandes lições? E é você que não tem uma sogra aí, né? Que se diz, ai, minha sogra não é muito agradável, né? Você ore por ela, né? Ela vai se tornar aquilo que você profetizar sobre a vida dela, você orar. Porque quanto mais a pessoa, ela fica... as palavras são como flechas, né? As palavras são sementes. Né? Quanto mais a pessoa fica semeando ali contenda, intriga, divisão, né? Ódio no coração, mais ela vai colher, né, Neide? Então, se você abençoar a sua sogra, que você não se dá muito bem. Eu ia falar, se às vezes ela não é... Você não se espelha nela, comece a ser espelho para sua sogra, então, né? Claro. Para ela se ver na tua vida o Deus que você está servindo e quem sabe você trazer a tua sogra para Jesus também, né? Quem sabe seja a nora que vai trazer a sogra para a igreja. Tem essa... A nora que vai trazer a sogra para Jesus, Acontece né? Acontece também, né? Muitas vezes. Eu vejo assim que sempre alguém é o primeiro que vai servir a Deus. Deus tem um chamado, né, específico para aquela pessoa. Aí, como Josué disse, eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Então, a pessoa vai orando essa palavra, né, pela família dela. Eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. E você vai repetindo nas suas orações e uma hora o milagre acontece aí na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Então, é importante, toda a família, né? A gente vê hoje tantas coisas ruins na família, aproveitando que a gente está falando aqui de família, a importância de Deus na família, né? A presença de Deus, a comunhão na família, eu creio assim, a sabedoria, né? Não é fácil os dias que nós estamos vivendo, a pessoa saber conviver em família. Não é fácil, mas é necessário a gente ter a visão espiritual de Deus, ter sabedoria, para que você possa ter uma boa comunhão com a sua família, uma boa comunhão conjugal, uma boa comunhão com os filhos, né? Esse tema hoje, né, é tão pertinente porque que o inimigo tem levantado muitas muralhas nas famílias, entre pais e filhos, entre o casal, né? Nos relacionamentos, muitas muralhas. E como derrubar essas muralhas, né? Então, às vezes, a pessoa, ela está dentro de casa, mas está vivendo um lar disfuncional, um lar difícil, né? Um casamento difícil, um relacionamento com os filhos difícil. Então, assim, Deus chama você que está aí assistindo para você derrubar essas muralhas. E o passo, às vezes a pessoa fica esperando do outro, né? Sim. Esperando do outro. O outro tem que ceder. O outro tem que fazer a parte dele, né? Enquanto Deus quer que essa pessoa que está com problema se posicione para perdoar, se posicione para dar um passo, para que tenha um lar reestruturado. Se ninguém ceder, o lar vai ser destruído, né? Então, o tema, como é derrubando muralhas, né? Derruba essas muralhas aí no seu relacionamento, que começa dentro de casa, né? Dentro do lar, e Deus vai abençoar aí, né, Neide? Sim, amém. Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua família através da palavra dele, da fidelidade. A Carmen também comentou aqui, minha sogra é uma bênção, uma mãezona, Cleoni. Deus abençoe a vida dela e restaure sua saúde. É a sogra da Carmen, né? No final vamos estar orando, né? Por todas as pessoas, por cura, por restauração,
pela queda aí das muralhas, né, na vida das pessoas. Sim. Então, agora, Neide, vamos falar da Lídia, né? Lá em Atos, mais uma mulher da Bíblia. Lídia, ela está lá em Atos 16, 14. Uma mulher também muito abençoada, uma mulher que, lá do Novo Testamento agora. Eu gosto dessa mudança do Antigo Testamento para o Novo, porque a gente vê assim que Deus trabalha na história, né? Na história, na vida das pessoas. Como ele trabalhou lá na história lá bíblica que a gente lê, que a gente ministra, ele também trabalha hoje, né? Que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, a gente vai fazer essa mudança agora lá para o Novo Testamento e falar da Lídia, que era uma vendedora de púrpura, né? Lá da cidade de Tiatira. E uma característica de Lídia era o quê? Que ela recebeu o evangelho, né, que servia a Deus e nos ouvia. Ela era hospitaleira e um coração aberto para o evangelho, né? E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, ela foi usada por Deus ali como um lugar de uma base missionária. Ela usou a sua casa, o seu lar, como uma base missionária para os discípulos. Que característica linda, né? A Bíblia diz que ela ouviu assim o que os apóstolos trouxeram para ela com o coração aberto. Então é muito interessante, né? Era uma mulher ali, ela foi uma das primeiras, né, que se converteu ao evangelho ali com naquele Paulo, lugar, né? Naquele lugar ali, né? Era como se fosse a Europa de hoje, aquela região ali que o apóstolo Paulo foi até aquele lugar falar de Deus, né? Então ela foi uma das primeiras, né? Uma empresária, né, que recebeu de bom grado, a palavra diz, né? Olha, que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, pessoal, mulherada aí, né? Vamos abrir o coração para a palavra. Isso Vamos mesmo. abrir o coração para o que Deus tem ministrado nesses dias. Deus tem falado, ouvir, né? De bom grado. Então, essa abertura é muito importante na vida das pessoas, abrir a mente para algo novo, né? Abrir a mente para aquilo que o Espírito Santo tem falado, tem trabalhado. Deus tem falado, né, no coração das pessoas. Eu creio assim que é um tempo, né, Emily, e você pode colocar alguma coisa, a gente falando aqui de Lídia, porque ela abriu o coração. Hoje nós estamos assistindo, eu e o meu cunhado e o pastor, um documentário sobre as esmeraldas, né? Que é aquelas pedras preciosas. Sim. E aí, aquele documentário, aqui no Brasil mesmo, não lembro a cidade, nem a região, mas aí o repórter foi descer lá no lugar que estavam aquelas pedras preciosas, e ele disse, é um lugar profundo, de difícil acesso, né? Uhum. E aí me veio na mente essa palavra, que as joias preciosas são de difícil acesso, né? É que se a gente quer levar uma vida de profundidade com Deus, nós temos que querer, né? Pagar o preço, vamos dizer assim. E o pagar o preço começa como? A pessoa abrindo o coração, né? A pessoa quer levar uma vida rasa. Eu quero viver no raso. E não quer ter profundidade com Deus. Então, ela não vai descobrir os tesouros que estão na palavra, né? E os tesouros escondidos que Deus tem para a vida dela. Então, é um tempo assim. E aí a gente viu aquele repórter descendo lá naquele lugar lá que extrai as pedras, né? Profundo mesmo, um lugar de difícil acesso. E era lá que estavam as esmeraldas, não sei quantos metros de profundidade. Aí eu estava conversando com meu cunhado, né, com o pastor Claudemir, sobre isso, sobre as coisas profundas, né, que Deus tem para nós devemos buscar, né? É lá que estão as joias preciosas, né? Porque as coisas de valores você não vai simplesmente achar em algum lugar ou tropeçar e encontrar uma coisa valorosa, né? Você vai ter que, como a pastora falou, ter profundidade para encontrar, né? Ter sabedoria para encontrar os lugares, ter, às vezes, um estudo, né? Porque para eles saberem que estava ali, eles precisaram estudar o local, né? Sim, estudar o local, detonar o local, e aí abrir aquela cratera, e às vezes até correndo o risco de ser desmoronado tudo aquilo, né? Aquela estrutura ali em cima deles, mas eles estão lá procurando algo precioso. Então, hoje muitas pessoas, né, querem uma vida muito superficial, né? Às vezes a pessoa ela aprende
Ah, eu aprendi assim com meu avô, bisavô, pai, mãe. Aí ela fica naquela cultura religiosa ali, porque é assim, e não tem profundidade, né, em Deus. Não abre o coração para buscar algo novo, para buscar profundidade em Deus. E Acaba perdendo tesouros, né? Veja a Lídia ali naquele lugar, ela foi uma mulher que abriu o coração para a palavra de Deus, né? E aí veja que ela tinha a profundidade dela, porque ela foi até batizada ali, né? No versículo 15 de Atos 16:15, a palavra diz que ela, depois que foi batizada, ela e a sua casa, olha só, toda a família dela foi batizada, né? Amém. O batismo de Jesus, o batismo das águas, né? E nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Ela constrangeu os apóstolos com o seu dom de hospitalidade, né? Sim. E com a sua entrega, foi tudo muito rápido, né? Quantas pessoas aí demoram para entregar a vida para Jesus? Coração fechado, mente fechada, fica olhando para a religiosidade. O que os outros vão pensar? Sem vergonha. Fica olhando para o superficial, né? E às vezes Deus está chamando ela. O que a pessoa vai encontrar, né? Se ela quer uma pedra preciosa, quer profundidade, já vai ter que ir para as profundezas, né? Na superfície só tem aquelas pedras básicas, né? Sim. Que não tem muito valor, né? A gente não vai achar uma pedra, né? Preciosa, no meio. se a gente não ir na profundidade. Então, Deus está chamando as pessoas para a profundidade. E essa entrega também, ela constrangeu. Ali no finalzinho do versículo 15, a Bíblia diz o quê? E nos constrangeu a isso, né? Ela foi recebida. É a sua hospitalidade, né, Indy? Constrangeu os apóstolos, né? Não esperavam, né? Esse coração bondoso, né? Não esperava essa grande hospitalidade tão repentina, né? Essa entrega que ela teve tão repentinamente. Repentina, né? Da vida dela e ela, assim, ela abriu o ouvido também, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração, né? Deus tinha um propósito também. Você viu como Deus trabalha com propósitos, né? Eu até anotei aqui que João 6,44, a Bíblia diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar, né? É uma tradução bíblica diferente, que me enviou não o atrair, né? Que é o Pai que envia as pessoas a Jesus, né? Sim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, né? Então, olha como Deus trabalha com propósito, trabalhou na vida dela com propósito. E Deus tem um chamado aí para você que está assistindo, um chamado para você servir a Deus. Deus trabalha com propósitos, né? Para você se render, abrir o coração, como Lídia abriu, né? A passagem de Lídia, ela é curta, mas é uma passagem muito marcante, né? Uma passagem que nos ensina, nos dá um entendimento muito grande sobre a palavra, sobre como devemos agir, né? Diante da palavra de Deus, né? Abrir o coração. E a conversão de Lídia, né? Algo lindo dessa mulher aqui. Então, é que a pessoa, você que está aí assistindo também, possa se voltar para Deus, né? Deus está chamando, mas a pessoa fecha os ouvidos para a voz de Deus, fecha o coração, não quer profundidade, né? Quer viver no raso, aquilo que os outros estão ensinando. Agora, quando você vai para a palavra é profunda, Deus é profundo, e vai trabalhando e você vai em Deus ser abençoado. Tem mais algum recado ali, Neide? Aí nós vamos para mais uma mulher que já estamos aí no horário abençoado do nosso programa. Sim. Então, deixa eu pegar aqui. Vai lendo os comentários. A sogra da Carmen comentou também. Amém, obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Eu vou puxar aqui no YouTube para ver se a gente tem. A pastora quer dar continuidade? Olha lá no YouTube. Então, nós vamos falar agora, pessoal, sobre Maria, né? Para a gente encerrar. Nós anotamos Maria e Esther, não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo, né? Então, nós vamos falar também sobre Maria hoje. Falamos sobre Ruth, falamos sobre Lídia, que de bom grado recebeu o evangelho e se tornou hospitaleira. Rápida, né, a conversão dela. Então, a Bíblia diz assim que Jesus, eis que estou à porta e bato, né? Jesus fala na palavra. Aquele que abrir a porta do coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, todos os dias,
Como Lídia, Jesus bateu naquela porta através dos apóstolos, né? Que eles levaram o evangelho e ela recebeu o evangelho. Então, o importante é que a gente está aqui espalhando o evangelho. Então, se você abrir o seu coração, ele vai entrar e vai cear com você. Neide, vamos falar de Maria, então? Vamos falar de Maria. A Maria, a mãe de Jesus, né? Jesus. A mãe de Jesus que teve um papel importante, né? Ela foi um papel relevante na história, que ela trouxe o Salvador, né? Sim, Nosso foi, Jesus amado. concedeu, deu à luz, né? Deu a luz ao Salvador. Ao grande Então, Messias. a gente vê todo o plano de Deus na vida dela também. Quando o anjo visitou ela, você vai dar a luz ao Salvador, você vai conceder, né? Então, a gente vê assim toda essa situação, né? Da vida da Maria, né? Mas só que também, assim, a gente não pode... às vezes a religião venera muito ela por causa do projeto, né? Esse venerar Maria que coloca quase que acima de Jesus é o Sim. problema, né, Neide? Muitas vezes, né? Tem uma palavra que uma vez eu escutei que, porque não sendo aqui religioso, né? Mas se a gente tem intimidade com como uma mulher que Deus tinha um propósito também, né? Que ela se colocou à disposição como serva, como abençoada, mas nós devemos ter cautela, né? De tirar o foco da graça, né? Que vem de Jesus, Ele é o foco, né? Ela só se colocou à disposição. Então, o exemplo de Maria está onde, né? Está em ela se colocar à disposição, né? aceitar, né? É aceitar o projeto, eis-me aqui, que se cumpra, essa palavra é linda, né? Que se cumpra a minha vontade do Senhor. Então, ela se colocou à disposição para cumprir a vontade do Senhor na vida dela. Então, a gente tem que ter muita cautela da gente tirar o foco da graça, né? Colocar a graça na Maria e tirar do projeto, que o projeto maior era Jesus, né? Sim. Era o Salvador. O plano foi Jesus, né? Jesus que era o plano, que ia ser a nossa salvação. Maria foi um instrumento para Deus para que isso pudesse acontecer, né? O plano era Jesus, né? Maria foi usada por Deus grandemente. Então, aí, aonde que a gente vê nessa história aqui, pessoal, você que está assistindo o podcast aqui pela AMB TV, aonde nós vemos, assim, muralhas sendo derrubadas, né? Muralhas da condenação eterna, né? Lá em Maria foi derrubado algo muito importante para a humanidade, né? Que o homem precisava de um plano de salvação. E aí Jesus foi o plano perfeito de Deus. E Maria fez parte desse plano, né? Perfeito de Deus, que era gerar o Salvador. E se colocou ali como serva, né? Então, tem muitos títulos dela, né, que nós devemos atribuir a Deus, né? Muitas pessoas atribuem a Maria muitos títulos e ela se colocou como serva também. Ela fez parte, né, da história. Sim, ela aceitou o chamado ali naquela época, né? Todo mundo sabe que as mulheres, né, elas deveriam casar para depois elas terem filho. E a Maria, ela enfrentou o que o povo iria dizer dela, né? Mesmo assim, José sempre teve convicção e sempre esteve com ela, né? Sempre apoiando o projeto de Deus, porque ele também foi chamado para o projeto, né? Para apoiar a Maria no projeto. Então, tem de Jesus. muitos títulos, né, que as pessoas atribuem a Maria que pertencem para Deus, né? Mas não vamos tirar os méritos dela jamais, né? Não. Maria foi muito Foi mãe, abençoada, né? Foi a mãe do Salvador, mas o foco verdadeiro é Jesus, né? É Ele que nós devemos adorar, celebrar e atribuir os títulos que pertencem para Ele, né? É muito importante. E mais, a gente vê assim que Maria, ela foi em toda essa história, ela fez a parte dela, foi abençoada, se colocou diante do Senhor, né? Para gerar o Salvador, mas também ela foi assim... Ela saiu de cena, ela trabalhou nos bastidores depois que ela gerou Jesus cresceu, né? Toda a história que a gente conhece. Depois ela trabalhou ali nos bastidores, né? Sim. A gente vê, depois que Jesus cresceu, nós vemos só 3 aparições de Maria ali. O foco dela foi gerar o projeto de Deus e saiu de cena, né? Ela deixou Jesus aparecer, né? Jesus Sim. apareceu ali e ela
apareceu lá nas bodas, né? Lá em Canaã, no casamento, e mais 3 passagens ali que ela apareceu. Mas por quê? Ela veio focar em Jesus. Ela veio, ó, eu trouxe o Salvador para vocês. Ele sim, ele é o projeto, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser reverenciado. E esse foi, então, o verdadeiro projeto de Deus. Né, Neide? Então, Maria foi usada por Deus, né? Para dar à luz ao grande Salvador. A Fernanda Cristina de Oliveira, eu queria comentar aqui, pastora, queria falar aqui que ela comentou, ela é a mulher do Jonathan, ela comentou assim no podcast: boa noite, tenho um testemunho sobre minha sogra, ela estava com câncer no pâncreas, fez cirurgia, estava muito complicada a situação dela, mas hoje foi a reconsulta com o médico, falou que não deu nada na biópsia dos outros órgãos, foi retirado todo o tumor, nem químio ela vai precisar fazer, só recuperar da cirurgia e agradecer pelas orações da igreja. Eles estiveram na igreja, né? Sim, eles vieram no culto, um abraço, nos acompanham aí. Nós estivemos orando pela sogra dela, né? Olha que lindo, hoje falando de sogra, tem até testemunho de cura no nosso programa, aqui no nosso podcast. Glória a Deus, Deus seja louvado pela vida ali, né, dessa sogra abençoada que nós oramos por ela, né, tá fazendo tratamento de saúde e já tem um testemunho, porque já estava desenganada dos médicos, né, então um abraço aí para vocês, para esse casal que nos acompanham, né? Como que é o nome dela ali? Tem Fernanda. o nome? Fernanda. Um abraço, Fernanda, para você. E vamos continuar orando para que o milagre seja completo, né? Na vida dela. Né? Total, né? Está nas mãos do Senhor aí, mas a gente já vê um passo importante para aquilo que não tinha saída, já está aí acontecendo milagres. E para encerrar aqui sobre Maria, que nós estávamos falando, né? Que o foco dela foi trazer o Salvador, se colocou como para o projeto de Deus, né? É tão importante as pessoas se colocar à disposição de Deus. É lindo isso. A pessoa, Senhor, eis-me aqui, que se cumpra em mim a sua vontade, né? Uma moça que ainda não tinha casado, que estava com o casamento já agendado. Sim. E aí o anjo chegar, ó, você vai engravidar, o Espírito Santo vai mudar aí toda a tua vida, né? E ela disse, não, eis-me aqui, né? E depois ela casou também, né? A gente vê que depois que Maria gerou Jesus, ela era virgem até então. E aí lá em Mateus 13:55, ela teve outros filhos, né? Sim. Ela teve meio irmão de Jesus, né? Vamos dizer assim, parte de mãe, né? Físico, né? Que era Tiago, José e Simão e Judas, né? É os meio-irmão de Jesus. Então, bastante irmãos. Ela teve outros filhos, então, uma geradora aí do Salvador e continuou a caminhada dela. Isso que eu falo que é importante, a gente comentar de Maria, mas não colocar nela aqueles títulos, né? Sobre que a gente tem que ter essa cautela, essa veneração que só pertence para Deus, né? Ela foi uma mulher simples, né? Uma mulher simples com projeto também de Deus. E a veneração verdadeira é atribuída ao filho, né? Então ela trabalhando ali nos bastidores, eu creio que como ela convivia com Jesus, ela foi entendendo o projeto, né? Sim, foi aceitou. difícil para ela, né? Mas ela convivia com Jesus, né? Desde criancinha e Jesus conversava com ela, né? Ela viu os milagres. Ela viu os milagres também que Jesus fazia. Ela foi entendendo. Eu gerei esse filho aí, é o filho de Deus, né? Ela via que desde pequeno Jesus já tinha, né? Já tinha milagre, já tinha o dom. Já que tinha era um projeto, era né? o projeto dele, né? Que era a confirmação. Com 12 anos ele foi no templo pregar e ela ficou preocupada, perdi Jesus, aonde que ele está, né? E ele estava no templo pregando. Aí ela ficou preocupada, ele disse, eu vim fazer a vontade do meu pai, o projeto porque o pai designou. Então ela não impediu, né? Não impediu de maneira alguma o projeto que Deus tinha. Creio que como mãe, né, física ali, ela sofria também, né, junto, mas ela entendeu, ó, esse é o projeto de Deus e foi para isso que eu gerei aí o Salvador, né? Então, importante isso, né? A gente vê que ela foi no tempo dela uma discípula, né, de Jesus, uma seguidora de Jesus também. Ela também seguia Jesus, entendia o propósito de Deus e no tempo dela ali ela fez o papel dela, né? Na história e trouxe o nosso amado Jesus, o nosso amado Salvador. Sim. É isso, Neide. Então vamos encerrar aí sobre Maria. Tem mais alguma colocação?
aqui, para mim, pelo menos, foi esses os comentários que entraram. Como eu repeti antes, né? Muitos comentários, às vezes, não entram agora, mas depois, quando a gente vai rever e assistir o podcast, a gente revê que entrou mais comentários, né? Mesmo assim, a gente pede ao pessoal que entenda, né? Que às vezes no momento que não entra, mas depois a gente a gente comenta daí lá, né, eu Nemes? acredito que tem bastante, porque está marcando aqui bastante comentários, mas não são todos que estão aparecendo. E aí depois o pessoal vai visualizando o nosso podcast, aí a gente vai comentando ali também. Então estamos aí encerrando, ó, já são 8h20 minutos. Pastora, vai 24. falar mais, vai anunciar novamente o curso? Sim, o curso da Mulher Única, entra em contato. Esses dias no Messenger uma mulher entrou em contato, então já tem mais uma aí para o nosso grupo, estamos montando aí, organizando aí o nosso curso da Mulher Única, que vai ser uma bênção, né, Neide? Fica muito feliz, né? Porque as mulheres estão assistindo e procurando, e se né? despertando aí também, né? Abrindo o coração, como nós íamos falar de Esther, mas não vai dar tempo? Eu acho que não, né? Falta uns menos de 5 minutos. Esther é provisão aí de Deus, a gente ia falar de Esther, mas... Esther tem bastante palavras sobre Esther. Esther também é lindo, né? De órfã a rainha, né? Olha só que Esther mudando. Dá um bom podcast e um bom testemunho aí também para quem está nos acompanhando. Então, nós vamos encerrar agora o nosso podcast com a oração. Você que está aí nos acompanhando, vamos estar orando. Neide, lembrando também, vamos orar pelas escolas. Tem acontecido tantas tragédias nas escolas, nas creches, né? Numa creche, né, em Santa Catarina aconteceu aquela tragédia. Os adolescentes, né? Então, os pais e as mães aí fiquem atentos, né? A vida do seu filho. Na pandemia, os adolescentes ficaram muito no celular, em muitos jogos, né? Violentos. Free Fire, GTA, o que mais aí, Ana? Meninas, vocês que são jovens aí, que jogos mais que os meninos jogam? GTA, eu só conheço, acho que esses dois, não conheço. Como porque eles... Esses dias a pastora falou um Fortnite. Fortnite aí, que é o forte da noite, né? Que é bem... São todos jogos de violência mesmo, né? Você mata pessoas, destrói pessoas e vai ficando aquilo na mente do adolescente. Então, na pandemia, como eles tiveram muito acesso aos games, a jogos, né? E agora voltaram para a realidade da escola, que é um ambiente... Às vezes não é um ambiente que a gente gostaria que fosse um ambiente agradável, é um ambiente de difícil convivência. Então, encerrando aqui, eu quero orar pelas escolas também, né? Mães que passam problema com os adolescentes, com os filhos, uma fase bem difícil, mas não impossível de passar. Pedir muita sabedoria em Deus e que o Senhor abençoe as nossas crianças aí e repreenda esse espírito da nossa nação aí de ataque nas escolas que está impedindo o futuro dos filhos, né? Que é a educação. O inimigo está trabalhando lá na base, na educação, para que não se levante uma educação abençoada aí na nossa nação. Vamos orar, então. Senhor, eu oro em favor dessa pessoa, dessas pessoas que estão nos assistindo, perto ou longe. Senhor, que o Senhor possa alcançar as suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pelos pedidos de orações que o pessoal comentou, colocou, né, para nós estarmos clamando e orando. Nós oramos por essas pessoas, oramos pelas escolas brasileiras, desde a creche, Senhor, até as escolas maiores. Senhor, alcança a vida dos adolescentes, livrando de todo mal, Senhor, todo perigo na escola, todo esse espírito de medo que tomou conta das pessoas, das escolas, todo esse espírito que está agindo na vida dos adolescentes, de ódio, Senhor, em nome de Jesus, vem alcançando todos, Pai, para a glória do Teu nome. Assim eu abençoo, Senhor, o Teu povo e te agradecemos pelo podcast de hoje, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aí para todo mundo. Deus abençoe.